Bom, hoje a aula é continuação das fontes de campo magnético. Aqui faltou o solenoide. Ó, o solenoide é o condutor em forma de uma mola de caderno. O campo magnético para pontos externos aqui, ó, é praticamente zero. Então, ó, pontos externos fora do solenoide, o campo magnético é zero. O campo magnético é muito forte para pontos internos, né? Então, ó, dentro do solenoide para pontos internos, o campo magnético é dado por módulo. Quanto que é o módulo do campo? O módulo é micro zero corrente vezes N por L. Quer dizer, o que é o I? O I é corrente elétrica. Então, quem vai produzir o campo magnético é o que? Corrente elétrica. Quem gera campo magnético é corrente elétrica. Então, este condutor solenoide só vai ter campo magnético para pontos internos se for percorrido por corrente elétrica. O N seria o número de espiras, que é o número de voltas ali, ó. Cada volta dessa aqui é uma espira, entendeu? E aqui, isso aqui seria o comprimento aqui, ó. Esse comprimento do solenoide aqui, que é o comprimento. Isso aqui é uma fórmula para você calcular o campo magnético para pontos internos. Isso aqui você tem que lembrar, isso aqui é uma constante que ela vale quanto? É uma constante que depende do meio, que vale 4π vezes 10 na menos 7. Esse é o valor que você vai colocar aqui. Claro que eles têm a unidade Tesla para cada metro dividido por ampere, que é a unidade do coeficiente aqui, ó. Coeficiente chamado permeabilidade magnética. Então eu coloco 4π vezes 10 na menos 7, corrente amperes, número de espiras, e divido pelo comprimento. Aí eu tenho o campo magnético medido em Tesla. Então o campo, ó, a unidade dele vai ser Tesla. A direção, como é que é esse campo? A direção é sempre para pontos internos, né? Direção paralela ao eixo geométrico do solenoide. Quer dizer, aqui, ó, dentro aqui, ó, o eixo seria isso aqui, que passa por dentro do solenoide. E o sentido é dado pela regra da mão direita, da mão esquerda, né? Da mão direita. Regra da mão direita. Regra da mão direita. Aí você tem a polaridade do solenoide. Então vamos ver um exercício aqui de solenoide, ok? A direção, gente, é sempre a mesma coisa, é mais teórico, sempre paralela ao eixo geométrico, ok?
Gente, ó, calcule a intensidade do campo magnético para pontos internos de um solenoide percorrido por 10 amperes de corrente elétrica. Então, olha aqui, a corrente elétrica é 10 amperes. Ele tem 200 espiras para um comprimento de 10 centímetros. Então, o campo magnético, ó, é dado por essa fórmula aqui, né? Então, é só você substituir os valores ali, ó. Como é que você faz? Isso você tem que lembrar que é 4π vezes 10 na... Geralmente eles dão na prova essa constante aqui, ó. 4π vezes 10 a menos 7, né? Que é a permeabilidade magnética para o vácuo e ar. Bom, o I é corrente elétrica, eu coloco aqui, ó, 10 amperes. O número de espiras, eu copiei ali, ó, 200 espiras, ó. E o comprimento 0,1. O que é o 0,1? É o 10 centímetros aqui, ó, dividido por 100, que eu passei para metros. Agora é só resolver, ó. 4 vezes 10, 40, vezes 2, 4 vezes 2, 8, né? Então aqui, ó, então aqui é 8, porque 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Agora tem 1, 2, 3, então 8.000 π vezes 10 na menos 7. Esse 0,1 aqui, ó, então vai dar 80.000. Quando você divide 8.000 por, ó, 10 na menos 7. Tesla. Ok? Então é o seguinte, ó. 4 vezes 10, 40, vezes 200, que dá 8.000, dividido por 0,1, 8.000 por 0,1, dá 80.000. Aqui também, gente, você pode fazer o seguinte, ó. Você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 8, 10 na 4. 8, 10 na 4. Ó. Então é o seguinte, ó. Menos 7 com 4 daqui, ó, dá menos 3. Ó. Geralmente eles deixam assim, eles nunca substituem o π, ó. O π é um número que vale 3,14. Então essa é a intensidade do campo para pontos internos. Se ele perguntasse pontos externos, o campo magnético vale aproximadamente 0, não é isso? Praticamente nulo. Só tem para pontos internos. Então, essa é a terceira fonte de campo magnético, ok? Outro exercício aqui, ó. Para cada solenoide abaixo, percorrido por uma corrente elétrica, percorrido por I. I é uma corrente elétrica. Determine a polaridade. Então é o seguinte, a gente para desenhar aqui, ó, primeira coisa, a gente tem que cuidar, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, que fosse um cano aqui, um tubo qualquer, né? Gente, como é que você vai enrolar o fio aqui, ó? Então eu coloquei assim, ó, o fio vem aqui, ó, passa por baixo, ó, percorrido por uma corrente elétrica. Outro solenoide aqui, ó. Primeira coisa que tem que cuidar é o sentido de enrolamento, ó. Eu peguei um tubo assim, ó, e peguei o fio aqui, ó, e fiz isso aqui, ó, entendeu? Então, repetindo, a primeira vez ele passa aqui, ó, embaixo, aqui, ó, passa embaixo. Agora, aquele lá eu vou fazer o contrário, ó, passa em cima, ó. Ele muda o sentido de enrolamento, ó.
ok? Então esse é uma coisa, esse já é outro solenoide. Um outro solenoide aqui também, ó. Ó, rolei, passou por baixo. Só que outro solenoide. Gente, ó, são 4 solenoides. O que tem diferente? Esse aqui, ó, o sistema de rolamento do A e do C é igual, só que eu troquei a corrente aqui, ó, fiz corrente para baixo, ó. Aqui, ó, rola por cima aqui também, ó. Só que a corrente para cima e aqui eu fiz corrente para baixo. Então, a polaridade, gente, é o seguinte, ó. Se eu pegar aqui, esse fio aqui, ó, colocar os dedos aqui, ó, tá saindo aqui, ó, entendeu? Então, aqui o campo magnético é saindo, ó. E é claro que aqui vai ser entrando aqui, ó. Claro que sempre onde sai é o norte e aonde entra é o sul. Aqui, ó, eu peguei aqui, ó, fiz assim, ó, deu entrando, ó. Então, as linhas de campo estão nesse sentido aqui, ó. Ó. Então, aqui é o norte, porque sai, e aqui é o sul, porque entra, ó. Então, é o seguinte, eu peguei o fio aqui, botei na mão aqui, ó. Esses dedos aqui, ó, dá saindo. Aqui, ó, porque o sentido é aqui, ó, entendeu? E o sentido agora que eu virei aqui, ó. Então, peguei o fio aqui, ó, dá entrando aqui, ó. Entendeu? Então, por isso que é norte, porque sai as linhas, e é sul, porque entra as linhas. Aqui é o seguinte, ó. Esse fio passa por baixo, então eu vou fazer o seguinte, se a corrente entra aqui, ó, ela desce aqui, ó. Então, é melhor eu fazer nessa parte aqui, ó. Ó, então aqui vai dar saindo aqui, ó. Claro que aqui as linhas vão dar entrando. Onde entra é sul, aonde sai é norte. Então aqui é polo norte do solenoide, aqui é polo sul do solenoide. Aqui também, ó, esse fio passa por baixo. Então, ó, se essa corrente tá descendo aqui, ó, ela sai aqui, ó, porque ela entra aqui, ó. A corrente entra aqui, ó. E eu fizer isso aqui, ó, os dedos dá entrando aqui, ó. Então, se os dedos dá entrando aqui, ó, e entra no sul e sai no norte. Aqui é polo norte, lá é polo sul. Isso é a polaridade do solenoide, sentido das linhas de campo, regra da mão direita. Esse aqui vai na corrente, ó, corrente aqui, ó, os dedos deu para lá, ó. A corrente descendo, ó, certo? Aqui eu pego nesse fio de cá, ó, porque esse fio passa por baixo, então esse aqui passa por cima. Ó, aqui, ó, corrente subindo, então aqui, ó. E aqui é a corrente descendo, ó. Ó. Aonde sai é norte e aonde entra é sul. Essas polaridades. Então encerramos aqui. Não esqueça que as fontes de campo magnético dependem do formato do condutor. O condutor pode ser reto, pode ser circular, que é chamado de espira, ou pode ser este aqui, que é o solenoide. São as 3 fontes de campo magnético, ok?